Meninos e meninas, e aí, bebês, tudo bem com vocês? Tudo, né? Ó, na nossa aula de hoje de geografia, o que é que a gente vai fazer? Vou revisar o conteúdo que a gente já vem estudando nesse mês de março sobre a população brasileira, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento demográfico, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, qual o maior estado, qual o menor estado em população do nosso território, como a população sofreu o processo de miscigenação, quais foram os grupos que fizeram parte do desenvolvimento populacional. Então, eu vou revisar tudo isso na nossa aula de hoje, que é o assunto do seu TD avaliativo. Qual é o TD? De março. Então, vamos começar falando um pouco, relembrando um pouco da questão da história da formação do Brasil. Quando se iniciou? Quando os portugueses, grupos europeus, chegaram no nosso território, no Brasil já tinha povos habitando as nossas terras, os ameríndios. Por que tem esse nome? Porque eram povos do continente americano. Quando os portugueses chegaram nas nossas terras, avistaram esses povos, eles passaram a chamar de quê? De índios, porque eles achavam que haviam chegado na Índia. Diante dessa situação, os portugueses começaram a explorar a mão de obra indígena, escravizaram eles. Então, ó, primeiro grupo de geração populacional do Brasil, índios. Segundo grupo, portugueses, que foram os europeus. Terceiro grupo, com o passar do tempo, os portugueses precisando substituir a mão de obra indígena que já estava extinta por conta do genocídio que ocorreu, o massacre dos índios, eles fizeram o quê? Começaram a comprar escravos vindos lá do continente africano. Terceira geração de população dentro do Brasil. Índios, europeus, que eram os brancos, e os negros, que eram os escravos africanos. No processo de miscigenação desses três, tivemos a junção de índios com brancos, índios com negros, brancos com negros, negros com índios, formando, eu não vou falar na ordem, porque tem questão perguntando, mas formando o nosso processo de etnia, os mestiços, os caboclos, os mulatos. Aí lá na frente, com a imigração, vindo pessoas de outros países, tivemos os amarelos, que foram os povos que vinham lá do continente asiático. Então, dentro da nossa história, índios que já habitavam, europeus inicialmente com portugueses, depois os africanos que foram os escravos, aí vieram outros povos. Quem foram os outros? Espanhóis, italianos, franceses, alemães. Não, aí é carão mesmo. Não é pela cor, não. Tá lá lindo. Japoneses, coreanos, suíços, suecos, os turcos, os poloneses. Esses povos começaram a vir para o Brasil em busca de uma qualidade de vida melhor. Aí você deve estar pensando, mas professora, qualidade de vida do Brasil do jeito que está? Bem, naquele período, esses povos que vieram para cá, que foram chamados de imigrantes, eles pensavam o seguinte: o Brasil está se desenvolvendo industrialmente, economicamente, oferecendo terras para as pessoas trabalharem e explorarem. Eu prefiro ir para esse território desconhecido, onde não tem guerra, onde as pessoas têm liberdade de praticar a religião que elas querem, onde as meninas, as mulheres não são obrigadas a casar sem amor, sem escolher com quem elas querem, sem ter conflitos, disputas territoriais que vai gerar mortes. Então, eles preferiram sair dos seus países e vir para o Brasil, certo? Diante dessa questão de chegar do Brasil, então, nesse processo de mistura de raças, vindo esses imigrantes para o Brasil, eles viram em busca de uma qualidade de vida, fugindo de guerras que tinham no seu país, fugindo de perseguições religiosas, porque eles não praticavam só a católica,
tinha os protestantes, tinha os muçulmanos, então eles eram perseguidos. Questão das mulheres, das meninas, principalmente nos países europeus, elas, a partir do momento que nasciam, já tinham os acordos políticos. Então, os casamentos, a gente costuma dizer que eram arranjados, elas casavam por obrigação. Tinha todo esse contexto envolvido. Então, muitos saíam fugidos do seu país para o Brasil em busca de uma vida melhor. Indo para a nossa primeira questão, que fala sobre a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, o que é que a gente vai observar lá no TD? Nós temos dois gráficos. Esses dois gráficos é a base para responder os itens. Então, preste atenção que eu vou perguntar a vocês. Olha aí no seu TD. Nós temos assim, ó, acerca da natalidade e da mortalidade no Brasil, é possível interferir que, de acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível vermos que tem um padrão em análise dos dados. Nesse sentido, observe os dois gráficos para analisar. O gráfico 1, ele tem as seguintes datas. De 1950 até o ano de 2015, tanto na taxa de mortalidade como na taxa de natalidade. O que significa cada um? Mortalidade está relacionado com os óbitos, com as mortes ocorridas dentro do nosso território, dentro do Brasil. E a taxa de natalidade são os nascidos. Mortalidade, mortes. Natalidade, nascidos. Observando os dois gráficos, de 1950 até 2015, os dois gráficos, observem. O Brasil, ele teve mais mortes ou mais nascimentos? E aí? Mortes. Mais mortes ou mais nascimentos? Bora analisar. 1950, mortalidade está em 16. Natalidade está em 45. Então, está dizendo, ó, pegando um dado, 16% de mortes, 45% de nascidos. Então, morreu mais gente ou nasceu mais gente? Nasceu mais gente. Nasceu mais gente. Então, a taxa de natalidade, ela foi o quê? Maior. E a taxa de mortalidade foi o quê? Menor. Com base nisso, vocês vão observar os dados. Mais uma vez. Taxa de natalidade foi maior. Taxa de mortalidade foi menor. O que influencia? Qualidade de vida. Qualidade de vida influencia, ou seja, as pessoas viverem bem. Custo nos espaços urbanos, ou seja, as cidades, elas são atribuídas para receber melhor a população do que o povo da área rural, porque a área rural tem a falta de água, tem a questão da seca, tem a pobreza. Já na área urbana, na cidade, tem o quê? Tem os empregos, tem a facilidade de deslocamento, tem o comércio, tem o posto de saúde, tem a educação, as escolas. Então, nas cidades, tudo é mais fácil. Oi. Tia, oi. Mas tipo, de 1955 a 2015, os dois caíram? De 1955, deixa eu voltar lá, a 2015, os dois, assim, ó, presta atenção. Os dois mapas, o que você tem que analisar. Vamos pegar primeiro só a taxa de mortalidade para você entender. De 1950 até 2015, aumentou ou diminuiu o número de mortes? Diminuiu. Diminuiu. Taxa de natalidade, de 1950 até 2015, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Os dois diminuíram. Mas quando você vai comparar eles, quem diminuiu mais? Morte ou nascidos? Mortalidade. Mortalidade. Foi essa pergunta que eu tinha feito lá no começo. Os dois diminuíram. Tivemos menos morte, tivemos menos nascidos. Mas quando vai comparar os dois? Para ter um número exato de população, eles calculam os dois.
Eles pegam o número de óbitos e os números de nascidos e faz o cálculo. O Brasil vai ter o número de habitantes com base nesse cálculo. Então, eles vão saber quem, naquele ano, ocorreu mais mortes ou mais nascimentos. Vamos pegar, por exemplo, o ano de 2020, para você entender. O ano da pandemia. Nós tivemos mais mortes ou mais nascimentos? Nascimentos. Mortes, 2020, mortes. pandemia, ano passado. Morte, tia, desculpa. Mortes, nós tivemos bem mais mortes. Certo que foi por conta de uma pandemia, mas vai entrar no cálculo. Vai classificar o número de habitantes do Brasil. Então, o número de habitantes do Brasil não cresceu muito por conta dessas mortes. Então, teve mais mortes do que nascidos. Então, eu posso dizer que tanto a taxa de mortalidade como a taxa de natalidade foi baixa? Sim. Foi isso? Sim. Atenção. Em 2020, foi? A taxa de mortalidade foi baixa e a taxa de natalidade foi baixa? Taxa de mortalidade foi alta e a taxa de natalidade foi baixa. Mas aí, voltando para a nossa questão, que é específica, foi só para vocês entenderem. Mortalidade diminuiu, natalidade diminuiu. Mas quando você vai olhar os dois gráficos, quem foi que diminuiu mais? As mortes? As mortes. Então, significa que teve menos mortes e mais nascidos. Então, a nossa população, por conta disso, é considerada a quinta maior do mundo. A gente viu isso no decorrer das nossas aulas. Está entre os 5 países mais populosos do mundo. Com base nisso, vocês vão marcar o item correto. Aí, o item A fala assim, indica a diminuição na natalidade e na mortalidade. O gráfico, a gente viu, ele está mostrando as duas coisas. Tanto diminuiu a natalidade como diminuiu a mortalidade. Devido aos avanços da qualidade de vida, olha o que eu falei, qualidade de vida, como era que as pessoas viviam, bem como o aumento do custo ao morar no espaço urbano, ou seja, na cidade. Lembra que eu mencionei há pouco tempo? A diferença de quem mora na cidade e a diferença de quem mora no campo. A qualidade de vida das pessoas do espaço urbano da cidade, ela é melhor, ela é maior do que a qualidade de vida das pessoas do campo. B. Indica a diminuição da natalidade e o aumento da mortalidade. O gráfico mostrava isso, a natalidade diminuindo e a mortalidade aumentando, a gente viu isso? C. Indica o aumento tanto da natalidade quanto da mortalidade. O gráfico mostrou que os dois aumentaram ou que os dois diminuíram. D. Indica a diminuição da mortalidade e o aumento da natalidade. E o item E indica que não houve queda nem da natalidade e nem da mortalidade. Vocês vão olhar o gráfico, lembrar o que eu falei, que a gente debateu aqui, os questionamentos do Davi, o que ele perguntou, e ajuda a responder a segunda questão. Ela fala o seguinte, a segunda. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, ou seja, aqueles que têm o maior número de habitantes, explique a relação da população e da área. O que é que vocês têm que entender? Que para calcular a população de um território, ele precisa saber a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a relação da população com a área está relacionada com essas duas taxas. Não é para falar o nome, acabei de falar a resposta para vocês da segunda questão. As duas taxas que relacionam a população com a área. É para vocês dizerem quais são essas duas taxas. Terceira. Entenderam a segunda? Não. Sim, tá muito fácil. Terceira, a população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. Explique de que forma a região sudeste do Brasil apresenta o maior número de habitantes. Aí vamos lá.
A gente viu no decorrer das nossas aulas, quando falou de extensão de população no Brasil, vimos o quê? De todas as regiões brasileiras, nós tínhamos a mais desenvolvida populacionalmente, ou seja, com maior número de habitantes, e nós tivemos a com menor número de habitantes. O que eu vou falar agora, você vai encontrar na pergunta de outras questões, então prestem bem atenção. A região mais populosa do Brasil, Sudeste, em primeiro lugar. Olha a ordem. Segundo lugar, Nordeste. Terceiro lugar, Sul. Quarto lugar, Norte. Quinto lugar, Centro-Oeste. De novo, a ordem da região brasileira, que tem maior número de habitantes. Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Dentro dessas regiões, nós temos estados que se destacam. O estado de São Paulo está dentro da região Sudeste. É o estado mais populoso do Brasil. O estado de Roraima está lá na região Norte. É o estado menos populoso do Brasil. O que isso significa? Que tem o menor número de habitantes. E por que a região Sudeste é considerada a mais povoada? Olha só, porque tem o estado com o maior número de habitantes, que é o estado de São Paulo, porque tem a maior industrialização da América Latina, então tem uma oferta de emprego, geração de emprego, porque a economia do Brasil se desenvolve melhor nessa região, porque foi onde deu início de expansão e exploração do território brasileiro, na época do ouro, na época do café. Acabei de dar dica para vocês da questão, ó. Olha a pergunta da questão. Explique de que forma a região Sudeste apresenta o maior número de habitantes. Acabei de falar. Se você se ligou, pegou a resposta. Se não se ligou, perdeu, dançou. Quarta questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso sobre a população brasileira. Lembrando do que eu acabei de falar da sequência das 5 regiões. Primeiro parêntese diz assim: o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, enquanto a região Norte é a menos populosa, a menos povoada. Lembra da ordem que eu falei? Falei que a região Sudeste era a primeira, região Nordeste segunda, região Sul terceira, região Norte quarta e a última, a menos populosa, a região Centro-Oeste. Segundo parêntese, dos estados brasileiros, São Paulo é considerado o mais populoso. Aí você vai lembrar também o que eu acabei de falar. Lá da região Sudeste, qual é o estado mais populoso do Brasil? É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Espírito Santo? Terceiro parêntese. A região Nordeste do Brasil é mais populosa do que a região Sul. Vai na sequência que eu mencionei para vocês. Veja quem vem primeiro. Ele está dizendo que a região Nordeste tem mais população do que a região Sul. Próximo parêntese. São Paulo, só ela tem 11% do total da população brasileira. São Paulo é considerado o maior território populacional. E o último parêntese, a região Sul ela é menos povoada do que a região Centro-Oeste. Está dizendo que a região Sul tem menos habitantes do que a região Centro-Oeste. Vai de novo na ordem que eu falei para vocês. É só seguir essa ordem que vocês vão responder a quarta questão. Tá fácil ou não a quarta? E aí? Tia, podia só repetir a ordem? Repito. Peraí. A ordem é a seguinte. Deixa eu vir para cá. Extensão. Do primeiro até o último, certo? Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. De novo. Primeira, Nordeste, Sudeste.
Segunda, Nordeste. Terceira, Sul. Quarta, Norte. Quinta, Centro-Oeste. Maior população até a menor população. Deu certo, Davi? Sim. Bora lá. A quinta questão ela é a interpretação de texto. Vocês vão ler o texto para responder a pergunta. Pergunta é a seguinte: explique o grande crescimento da população no século XX. Vocês vão responder de acordo com a informação que tem no texto. É interpretação de texto. A resposta está dentro dele. Sexta, analisando as taxas de mortalidade e natalidade, indique verdadeiro ou falso. Primeiro parêntese fala o seguinte: taxa de natalidade, nascimento, está relacionado com os filhos que as mulheres vão ter no seu período fértil, ou seja, a gestação. Nascimento, filhos, nascidos. Mortalidade, mortes. Pega esses dois pontos e dá para responder a questão numa boa. Segundo ponto, a taxa de mortalidade representa o número de mortes ocorrido no ano. Terceiro ponto, taxa de mortalidade infantil, o que isso significa? Mortalidades envolvendo crianças, que vai de 1 ano até 10 anos de idade. Então, terceiro ponto fala, taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morreram até completar 10 anos de idade. Quarto ponto, crescimento vegetativo é a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Olha o nome crescimento vegetativo que ajuda a responder uma questãozinha lá em cima. População e área, onde você pega a taxa de natalidade e você pega a taxa de mortalidade. Como é que chama? Crescimento vegetativo. Sétima questão. Com base nos 5 pontos que nós temos: 1, natalidade. 2, mortalidade. 3, fecundidade. 4, crescimento vegetativo. E 5, mortalidade infantil. O que cada um significa? Mais uma vez, natalidade, nascimentos. Mortalidade, mortes. Fecundidades é da gestação até a criança completar 1 ano. Então, se nesse período ela chegar a falecer, ela vai entrar numa taxa de fecundidade. Crescimento vegetativo é quando pega natalidade e mortalidade para fazer o cálculo. E mortalidade infantil é quando a criança vai a óbito, ou seja, ela chega a morrer, a falecer, de 1 ano de idade até os 10 anos. Com base nisso, vamos lá, o primeiro parêntese. Representa o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano. Aí vocês vão colocar natalidade, mortalidade, fecundidade, vegetativo ou mortalidade infantil. Qual o número correspondente? Aí coloca um número dentro. Representa a média de filhos por mulheres, ou seja, filhos nascidos. Terceiro parêntese. Representa o número de nascidos no período de 1 ano até em relação ao total da população. Olha aí, ó, tá falando até 1 ano. Lembre o que eu falei, a qual é a palavrinha relacionada com a gestação, da barriga até completar 1 ano. Representa o número de óbitos, o número de mortes, e representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, é o nome de um crescimento. 8, 9 e 10. Bora lá. A 8, a 9 e a 10, eu falei lá no começo da aula falando sobre o processo de miscigenação. Como foi que começou a população do Brasil? Indígenas, brancos e os negros que foram escravizados. Depois tivemos quem? A miscigenação com os grupos de imigrantes, e aí se formou os caboclos, os pardos, os mulatos, os negros,
os amarelos. Lembram? Não venha me dizer que não lembram, não. Que é para vocês Você lembrarem. pode repetir indígenas, brancos e... Indígenas, brancos e negros que foram os escravizados. Dá para responder a oitava questão com o que eu acabei de falar. Nona, quais foram os primeiros grupos europeus que vieram para o Brasil? Qual foi o primeiro grupo que descobriu as terras brasileiras, escravizando os índios? Depois, o outro grupo europeu, aquele que assinou o Tratado de Tordesilhas. Quais foram esses dois grupos? Os dois países. É só lembrar. E a 10ª, os grupos étnicos formados pela população brasileira. Quais foram os grupos étnicos? Vocês vão me dizer, que é aquela miscigenação que eu falei, Índio com branco, qual era o nome que dado? O branco com negro, como era que se chamava? O índio com negro, como era que se chamava? Ou seja, é a etnia. Vocês vão me dizer quais foram as etnias formadas dentro do território brasileiro. Essa foi as questões sobre o TD de Geografia. Agora, Filosofia. Bora lá, pega aí o TD de Filosofia. Tia, é que eu tive que sair da aula e não consegui escutar a senhora falando da 7ª questão. A 7ª? Sétima? Deixa eu voltar lá. 7ª questão toda. Não é que a senhora estava falando, aí explicou, só que eu não consegui escutar porque travou. Certo, presta atenção. Dentro de cada parêntese, você vai colocar o número correspondente, certo? Aí, o que é a taxa de natalidade? É o nascimento. Nascimento das crianças, bebezinhos, os nascidos, de forma geral. Taxa de mortalidade são os óbitos. Quando a gente fala de óbitos, de forma geral, os adultos. Aqueles que morrem por problemas de saúde, por um ato de violência, por um acidente de trânsito, as pessoas já mais velhas. Taxa de fecundidade é o processo da gestação. O bebê na barriga da mamãe, até o nascimento, ele completar 1 ano de idade. Ele faz parte de uma taxa de fecundidade. Crescimento vegetativo é o cálculo das duas taxas, natalidade e mortalidade. E o que é a mortalidade infantil? São as crianças que chegaram a falecer, a morrer, de 1 ano de idade até os 10 anos. Cuidado para não confundir. Taxa de fecundidade é da gestação até 1 ano de idade, quando a criança chega a falecer. Faleceu na barriga da mamãe, parou de mexer, entra na taxa de fecundidade, que ele é bebê. Então, é da gestação até 1 ano de idade. De 1 ano até 10 anos, entra na taxa de mortalidade infantil. Passou de 10 anos em diante, é taxa de mortalidade. Deu para compreender, Davi? Sim. Com base nisso, você vai observar os parênteses e colocar os números dentro com relação ao que eu acabei de falar, tá bom? Lá no TD de Filosofia agora, deixa eu tirar aqui o de História e colocar o de Filosofia. Filosofia. No TD de Filosofia, a primeira questão, a segunda, a terceira, ela é com base na sua interpretação, ou seja, com base no que você entendeu sobre o que os filósofos falaram. Você vai ler o enunciado e vai relacionar com a opinião dos filósofos. Primeira, a segunda e a terceira. As outras questões. A quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a nona e a 10ª, vocês vão ter que fazer o quê? A primeira, a segunda e a terceira é com base no seu entendimento. O que você entendeu sobre a visão dos filósofos. É a sua opinião, mas tem uma resposta correta. Da quarta até a 10ª, são respostas que foram faladas no decorrer das nossas aulas gravadas, das aulas que vocês assistiram. O que foi que eu fiz? Coloquei lá no Class, já está lá disponível para vocês,
os slides das aulas. Para você não precisar assistir todas as aulas novamente, eu coloquei os slides. Tem assim, ó, filosofia, revisão. Quando você abrir, tem uns slides lá disponível. Clica no slide, olha o assunto, olha para a questão e vê o que é que eles estão pedindo. Pode estar pedindo uma frase que represente a opinião do filósofo, quais são os principais filósofos que estudamos, qual o ponto de vista deles. Então, da quarta para baixo, vocês vão responder de acordo com o slide de revisão, que está lá no Class, que foi o assunto que a gente estudou no decorrer das nossas aulas. Certo? Quem foi que fez perguntinha aqui? Davi, eu vou mandar o vídeo da aula do Class. De que aula? Dessa aula? É, Davi? Sim. Essa aula eu vou postar na agenda. Vai estar no YouTube, normal. Lá no Class é só os slides. Se você abrir, ele já vai estar lá disponível. Já coloquei, tá tudo lá. Tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida, vão fazer o quê? Passa uma mensagenzinha para mim lá no Class que eu explico para vocês. Agora, meu povo, não passar mensagem para mim de madrugada, não. De madrugada não tem como eu responder, né? Espero amanhecer. Aqui, presta tamanho, te mandou mensagem mandando só um oi, tá bom? Espero amanhecer, meu povo. Passa lá a mensagem. Vocês têm, Eu ó, mando. o feriado para responder, para entender. Se tiver Tia, dúvida, perguntar. Tem um final de semana também, então aproveite esses dias para colocar todos os TDs atualizados, para vocês não irem para a próxima. Escutem, para vocês já não irem para a próxima semana com novo conteúdo, ainda precisando fazer do TD. Façam logo esses dias. Encerrem esse ciclo de março, porque próxima semana a gente já entra no conteúdo de abril, do novo TD. Tá bom? Alguma Ei, tia, pergunta? tem gente. Oi. Eu queria só fazer uma pergunta que a tia falou aí. Tem gente que manda mesmo mensagem de madrugada Sim, tem. da nossa turma? Não, tô falando de forma geral. Tem gente que manda, tá bom? Meu povo, a gente vai encerrar nossa aula Ah, por então das turmas, tá? Triste. de modo geral, de modo geral. Se tiverem dúvidas, mais uma vez, vão lá no Class, tá bom? Boa tarde para vocês. Tchau. Até a nossa próxima Tem de madrugada. aula.